Olá, eu sou o Denis e este é o canal Literatura Espírita. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estudaremos um tema que gera muita dúvida em pessoas, às vezes espíritas e também não espíritas, que é a questão da obsessão. Fala-se muito em obsessor no movimento espírita, mas às vezes as pessoas não compreendem muito bem o que se trata esse obsessor. Algumas pessoas chegam a comparar o obsessor como se fosse com a figura do diabo ou do demônio que nós temos em outras religiões. E essa não é uma figura exata para exemplificar essa qualidade, esse tipo de espírito. Então hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre esse tema, tentando esclarecer algumas dúvidas, algumas perguntas que chegam recorrentemente até nós, para clarear as nossas ideias a respeito deste tema. Então, primeiramente, vamos utilizar algumas definições das obras básicas para a gente clarear as nossas ideias a respeito deste tema e depois a gente fala um pouquinho mais sobre a questão dos espíritos em si. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é sobre espíritos, O que são espíritos, no ponto de vista do espiritismo, naturalmente, Então, nós somos espíritos encarnados e nós temos os espíritos desencarnados, os espíritos que estão fora da matéria física. Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes, nós evoluímos por um processo contínuo de aprendizado. Esse processo ele se dá em duas esferas, ele se dá na esfera espiritual, ele se dá também na esfera material. É necessário a encarnação para o nosso aprimoramento, para o nosso aprendizado. Então nós vamos também futuramente fazer um vídeo específico a respeito de reencarnação, a respeito do porquê dessa questão da reencarnação. Mas vamos começar aqui então. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, pergunta 96 do item Diferentes Ordens de Espíritos. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Questão 99. Os da terceira categoria são todos essencialmente maus? Qual que é essa terceira categoria? Na questão 97, Kardec cita 3 categorias de espíritos que são categorias gerais, só para se entender a questão de hierarquia, que os espíritos não são todos iguais. Então ele coloca: na primeira categoria, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os espíritos puros. Na segunda categoria, os que chegaram ao meio da escala, o desejo do bem é que neles predomina. Pertencerão a terceiros que se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então, aí na 99, Kardec pergunta: os da terceira categoria são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem nem o mal, nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Então, esta é a primeira coisa que nós precisamos compreender. Os espíritos não são todos iguais. Então, muitas pessoas também acreditam que você conversa com o espírito sabe tudo, o espírito tem conhecimento de tudo. Nós até já fizemos um vídeo aqui no canal a respeito disso, de que os espíritos não sabem tudo. O desencarne, a morte do corpo físico, não faz com que aconteça um milagre e de repente a sua mente se expande e você conhece tudo. Na natureza tudo é gradual, nada se transforma magicamente.
Então, você desencarnou, você continua sendo o que você era aqui na Terra. É lógico, você não está mais restringido na matéria, você tem uma percepção um pouco maior, mas se você não construiu aqui, se você não estudou, se você não se aprimorou, se você não se desenvolveu, você vai chegar no mundo espiritual bem próximo do que você estava aqui na Terra. Se você era ignorante a respeito das questões espirituais, você vai continuar muito provavelmente assim. Se os seus interesses eram todos voltados para a matéria, muito provavelmente você vai continuar dessa forma. Então, nós temos, em linhas gerais, essas categorias elas não são absolutas, até porque elas têm um nível praticamente ilimitado de subníveis entre uma e outra. Kardec ele faz algumas classificações dentro dessas categorias, né, nas diferentes ordens de espírito. Porém, ele mesmo diz no próprio Livro dos Espíritos que essas categorias não são absolutas. Existem muitas nuances entre uma coisa e outra. Então, o que acontece? Nós temos os espíritos puros, os espíritos que já estão no grau mais elevado de evolução, de aprendizado e etc. Os espíritos da categoria do meio, que ainda estão desenvolvendo, ainda estão em aprendizado, porém, eles têm mais interesse no bem do que no mal, eles já se esforçam mais para seguir o caminho da luz. E nós temos os espíritos da terceira categoria, os espíritos imperfeitos, que se comprazem ainda, não necessariamente no mal, tem os que se comprazem no mal, mas tem aqueles, como foi dito na pergunta 99, que são apenas ignorantes, mas que são mais apegados às questões materiais, né? As sensações da matéria, as emoções mais grosseiras. Então, basicamente, nós estamos ainda incluídos na terceira categoria, nós que estudamos, né, que tentamos fazer a reforma íntima, tentando chegar na segunda. Tem aqueles que ainda fazem questão de se entregarem às questões materiais, né, às questões sensoriais e tudo mais. Então, dessa terceira categoria é onde ficam o que nós chamamos de obsessores. O que significa a palavra obsessor? Nós vamos pegar aqui no Livro dos Médiuns a definição que Kardec dá, no capítulo 23 da obsessão, item 237. Do número dos escolhos que apresenta a prática do espiritismo, é preciso colocar em primeira linha a obsessão, quer dizer, o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. Ela não ocorre senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos não fazem sentir nenhum constrangimento, eles aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os escutam, se retiram. Os maus, ao contrário, agarram-se àqueles sobre os quais encontram acesso. Se chegam a imperar sobre alguém, identificam com seu próprio espírito e o conduzem como uma verdadeira criança. Então, o que acontece? Todos nós somos influenciados e influenciadores o tempo inteiro. A nossa mente é como uma antena de emissão e recepção. Então, tudo o que você pensa, o que você sente, as coisas pelas quais você se interessa, as coisas que você fala, as coisas que você realiza, né, seja no seu mundo íntimo, seja no seu mundo ao seu redor, você está emitindo coisas para o universo, né? Você está emitindo energias. Essas energias elas encontram outras energias semelhantes. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, muito amorosa, que quer ajudar o próximo, que quer procurar meios de tornar a sociedade um lugar melhor, que quer se desenvolver, que quer estudar, que quer ajudar as outras pessoas a crescerem, esse seu sentimento, esse seu pensamento constante nessa direção, ele vai formar o que nós chamamos da sua aura, né? Vai formar a sua energia particular, e essa energia sendo irradiada constantemente, ela vai atrair pessoas, sejam
encarnados ou desencarnadas, né? Espíritos ou pessoas encarnadas, que se afinizam com essa energia, que se afinizam com as suas ideias e que vão vir ao seu encontro te ajudar, nesse caso, né? Ou se você é uma pessoa avarenta, se você é uma pessoa invejosa, uma pessoa que só se preocupa com questões materiais, que quer enganar os outros, que quer tirar partido das outras pessoas em benefício próprio, ou se você é uma pessoa viciada em sexo, por exemplo, que só pensa nessa questão de ficar com as pessoas, de enganar o outro, de usar o corpo do outro, a emoção do outro em seu benefício pessoal, você vai atrair espíritos e pessoas encarnadas também que se afinizam com isso. É claro que, como o espírito desencarnado está livre da matéria, o contato com ele é mais rápido. Então, por exemplo, com certeza neste momento que nós estamos estudando, nós estamos procurando nos conhecermos melhor, procurando entender a doutrina espírita, procurando entrar em conexão com a espiritualidade superior, com certeza a qualidade de espíritos que se encontram presentes nesse momento são de espíritos bons, que vêm ao nosso encontro para tentar nos auxiliar, para nos dar bons conselhos, para nos inspirar ideias mais elevadas, para que nós tenhamos um aprendizado mais eficaz. Mas quando nós estamos, às vezes, num grupo de amigos, ou mesmo sozinhos, imagina que você esteja num lugar planejando uma vingança, por exemplo, contra alguém que te fez algum mal. Que tipo de espíritos você acha que vai vir ao seu encontro para te ajudar nesse momento? São espíritos inferiores, são espíritos que se comprazem dessas coisas, que sentem prazer em ver a queda alheia. É claro que, para que haja um equilíbrio, sempre vai vir um amigo espiritual tentando te demover dessas ideias. Mas aí cabe a você, o seu livre-arbítrio, escolher, né, a quem você vai ouvir. Então, uma coisa que nós precisamos deixar muito claro é: existe a influência espiritual, existe, porém, um espírito ele não pode criar dentro de você algo que não exista ou algo que você não permita. Então, por exemplo, um espírito, vamos pegar um exemplo de comida, assim, para ficar bem claro. Imagina que você não goste de jiló. Você acha que vai adiantar alguma coisa uma pessoa te influenciar a comer jiló? Uma pessoa querer te tentar a comer jiló? Não. Para haver uma tentação, precisa ser em algo que você gosta, em algo que você se compraz, mesmo você sabendo que é errado. Então, por exemplo, se você gosta muito de doce, você sabe que comer muito doce faz mal. Mas, se um espírito quisesse, por exemplo, te tentar para essa questão da saúde, ele poderia simplesmente te inspirar a ideia de comer muitos doces, ou a ideia de se embriagar de álcool, ou a ideia de usar drogas, alguma coisa que você faça, que você goste, e que você talvez já tenha até uma certa tendência a fazer em excesso. Então ele vai te inspirar a fazer essas coisas. Então como que eu vou culpar o espírito se eu caio na tentação? Sendo que a tentação é um defeito meu, que é lógico, ele está explorando, está errado também. Mas se eu não tivesse o defeito, eu não seria tentado, eu não cairia na tentação. Então, na verdade, se a gente pegar a definição de obsessão como um império que alguns espíritos tentam ter sobre algumas pessoas, a gente vê que esse império ele é explorado a partir das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias brechas. Então, o que faz que nós sejamos obsidiados é a nossa imperfeição espiritual. Então, olha que interessante. A gente vai pegar agora uma definição que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. No final do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o que é chamado de coletânea de preces espíritas. É muito interessante. Quando vocês tiverem oportunidade, leiam, porque assim,
Kardec mesmo ele ensina que a prece ela não deve ser decorada. Não significa, por exemplo, que você não possa rezar um Pai Nosso. Claro que pode. Só que não é o que você está falando que vai te conectar com Deus ou com as esferas superiores, com a espiritualidade. É como você está fazendo, o sentimento que você está colocando, a emoção que você está colocando, o seu estado mental em perfeita sintonia, coerência com aquilo que você está falando. Então não adianta, por exemplo, se eu estiver fazendo uma prece aqui agora, por exemplo, são 7h18 da noite, 19h18. Se eu estiver aqui fazendo uma oração com vocês, por exemplo, e pensando o que eu vou jantar quando eu chegar em casa, o que eu vou... o programa que eu quero assistir mais tarde, o que eu vou fazer amanhã cedo, não está valendo de nada. Eu não estou colocando nenhuma energia na oração. Então, o que precisa haver é uma perfeita entrega. A oração é um momento de entrega, de você abrir o seu coração para conversar com o seu Criador. Então, essas preces que Kardec coloca aqui, elas são não para você decorar, mas para você orientar o seu pensamento em alguma direção. Então, por exemplo, nós vamos ler, não vamos ler a prece, vamos ler apenas o prefácio, a explicação anterior à prece, da oração para afastar os maus espíritos. Então, se você quiser fazer essa oração, claro que você pode ler se você quiser, não tem nenhum mal nisso. Você pode até decorar se você quiser, desde que você coloque sentimento, desde que você compreenda as palavras que você está falando e que você, durante a pronúncia dessas palavras, esteja perfeitamente envolvido naquilo, sem o seu pensamento passeando por outras coisas. Então, vamos lá. Prefácio, da oração para afastar os maus espíritos, que é o item 16 da coletânea de preces espíritas. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma para evitar os maus espíritos. Vivendo no mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão, entretanto, forças para que lhes resistamos. Olha que interessante, hein? Então, para que você afaste um espírito mau de você, você tem que tirar de si aquilo que o atrai. Basicamente é isso. Então, ele dá o exemplo da mosca, você tem um ferimento aqui exposto, ele vai atrair insetos, por exemplo. O cheiro do ferimento, ele vai atrair insetos. O que você precisa fazer? Curar o ferimento, para você não ter as moscas. Então, para que você não atraia espíritos inferiores, você tem que melhorar o seu espírito. Por quê? A partir do momento que você se interessa por questões superiores, você se torna uma pessoa bondosa, amorosa, que se interessa pelo próximo, que quer ajudar todo mundo, evolui espiritualmente, acende a sua luz pessoal. O espírito que ele está interessado em questões materiais, ele vai perder tempo com você para quê? Ele quer alguém em quem ele possa, de certa sorte, explorar as questões materiais, às vezes que ele não pode mais. Então, por exemplo, imagine uma pessoa alcoólatra que desencarna neste estado, sem se libertar do vício do álcool. Chega no mundo espiritual, a pessoa, embora não tenha o corpo físico mais, a mente dela está viciada na sensação do álcool, ela precisa daquilo e ela vai atrás daquilo. Só que ela vai beber álcool no mundo espiritual aonde? Não vai.
Então, ela precisa de se aproximar de um encarnado que beba, para que o encarnado bebendo, ela, de certa sorte, roube as sensações que o espírito encarnado tem ao estar bebendo. Por isso que às vezes a pessoa bebe também e aquilo não a satisfaz, porque ela está dividindo as sensações com outros companheiros que ela não está enxergando. Então, a pessoa, o espírito, ele se achega na pessoa para participar das sensações que a pessoa está tendo. Então, ela se torna um obsessor, nesse caso específico. Mas não precisa ser só em relação a coisas materiais. Pode ser em relação a coisas emocionais, a vícios mentais. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de usar o seu raciocínio para enganar os outros, hoje em dia a gente tem o que a gente chama de fake news, gosta de criar história para ver os outros se ferrarem para dar risada. Tem gente que faz isso, faz piada com a desgraça alheia. Então, o espírito, ele vem e inspira a pessoa a se constranger de determinadas formas só para se divertir. Para ele aquilo é engraçado, que é o que a gente viu dos espíritos levianos. Também tem aqueles que desencarnam. Então, por exemplo, você fez mal para uma pessoa, ela desencarna e ela quer se vingar de você. Ela se sente nesse direito, você prejudicou ela, não conseguiu se vingar em vida, ela vai querer se vingar depois da morte. Então, ela vai se aproximar de você e tentar literalmente ferrar com a sua vida. E quanto mais... É a mesma coisa, gente. Mundo espiritual, mundo físico não diferencia muita coisa. Aqui no mundo físico, duas pessoas sem muita espiritualidade, né? Uma prejudica a outra quer se vingar. E ela põe aquilo na cabeça, enquanto ela não faz, ela não desiste. O espírito é a mesma coisa. Vai continuar com essas ideias que ele tinha quando ele estava encarnado ainda. Então, a pessoa encarnada, né? Quanto mais ela continua, vamos dizer assim, ela continua com aquilo que motivou a vingança do espírito, mais vontade de vingar o espírito tem. Então, imagina que você encarnado aqui tenha ficado tenha ficado com a esposa de alguém, por exemplo. Um homem tenha ficado com a esposa de um amigo, por exemplo. Esse amigo desencarnado, às vezes por algum motivo, vai querer se vingar. E aí ele vê essa pessoa que ficou com a esposa dele enganando outros homens, né, ficando com a esposa de outros. Ou seja, ele continua fazendo a mesma coisa que levou a esse querer se vingar. Esse é que vai ficar com mais raiva ainda, ele vai pensar, poxa, o cara não aprendeu nada, ele tem que se ferrar mesmo, né? Assim, pensamento do espírito inferior, né? Então, a perseguição dele é mais tenaz quanto mais a pessoa não se modifica. Agora, se você errou, você foi lá, destruiu a vida de alguém, mas você se arrependeu, está tentando se tornar uma pessoa melhor, sinceramente, realmente se esforçando nessa direção, pode ser que o outro ainda queira se vingar de você, mas a sua mudança íntima vai gerar uma certa proteção ao seu redor e vai fazer, pode acontecer, né, de fazer com que aquele espírito em algum momento desista de se vingar de você, porque fala assim, não, ele aprendeu a lição, né? Ele realmente me fez mal, mas hoje ele está em outro caminho, ele realmente aprendeu a lição, então eu não tenho mais o que fazer com ele. Tem uma história do Divaldo, que ele conta em algumas palestras, né, de um obsessor que ficou décadas no encalço dele. Então, mesmo ele trabalhando, né, como médium, tem lá o projeto da Mansão do Caminho, ajuda as crianças, ajuda as famílias, faz as palestras. Esse obsessor, que era um obsessor de outras encarnações, não desistia de perseguir ele. Até que, sem saber, o Divaldo, né, ele acolhe crianças carentes, ele adota crianças, né? A Mansão do Caminho, ela tem muitas crianças que são acolhidas lá.
sem saber, ele acolhe a filha, um espírito que tinha sido filha desse obsessor e estava como criança nessa encarnação e foi abandonada. E o Divaldo não sabia, mas ele acolheu essa criança na mansão do caminho, começou a tratá-la com todo o amor. E esse espírito, vendo isso, aquilo foi o que precisava para desmontar ele, vamos dizer assim. Então ele disse para o Divaldo que não o perseguiria mais, pelo desprendimento dele de acolher aquela criança, porque aquela criança era um espírito muito caro a este obsessor, tinha sido filha dele em outra existência, né? E estava passando por muitos apuros nessa, né? Foi abandonada e tudo, e o Divaldo foi lá e a acolheu. Então, olha como um gesto de bondade às vezes pode acabar com um problema de muitas existências, né? Pedro não diz que o amor cobre a multidão de pecados na sua epístola, lá no Novo Testamento? Então, esse é o sentido dessa frase, né? O amor cobre a multidão de pecados. O amor, ele pode desfazer males que às vezes se estendem por muitos séculos, ou por muitas décadas, por muitos anos, não importa. Então, o grande X da obsessão é esse, né? Para você não ter a influência dos obsessores, você teria que ser perfeito, né? A perfeição, além de estar um pouco distante de nós. Até Jesus, né, dentro da alegoria do Novo Testamento, foi tentado no deserto. Mas nós precisamos, de alguma sorte, nos esforçar no caminho da melhoria, da nossa reforma íntima, para que essa influência dos Espíritos seja menor em nós, e para que nós não tenhamos tantas brechas. Porque se o Espírito te tenta fazer alguma coisa errada, mesmo que seja uma coisa que te compraz, se você estiver bem sintonizado, estiver estudado, estiver estudando, né? Estiver numa vibração mais elevada, estiver mais inclinado a ouvir um mentor espiritual, um amigo espiritual que quer o seu bem, aquela tentação, embora você tenha vontade de fazer, você vai resistir e não vai cair nela. Então, nosso escudo, a nossa proteção é a nossa vibração, é você disciplinar o seu pensamento para a luz, os seus sentimentos, as suas emoções. Não adianta você esperar um milagre, que você vai fazer tudo errado e a espiritualidade vai resolver tudo para você. Isso não existe. A espiritualidade te ajuda, Jesus te ajuda, Deus te ajuda, desde que você faça a sua parte, desde que você se mova na direção deles. Porque se você se sintoniza por sua própria vontade com os espíritos inferiores, a espiritualidade ela não vai, como a gente viu na pergunta do Livro dos Espíritos, acho que foi aqui na questão da obsessão, né? Aqui. Os bons espíritos não fazem sentir nenhum constrangimento. Eles aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os escutam, se retiram. Um espírito bom, ele não vai te obrigar a ser bom. Não vai te obrigar a fazer o que ele quer. Ele vai te aconselhar, vai te inspirar. Olha, esse caminho aqui é melhor. Se você perdoar é melhor. Se você fizer o bem é melhor. Se você não quiser ouvir, ele vai deixar você com o seu livre-arbítrio. Ele não vai ferir o seu livre-arbítrio. Agora, o mal não. O mal, o que ele puder fazer para te enganar, para te ludibriar, ele vai fazer. Então, nós temos ali, na questão da obsessão, Kardec ele separa, né, a obsessão em 3 estágios. Aí, essas classificações que Kardec faz, mais uma vez, elas não são absolutas. Então, da mesma forma que tem as ordens de espíritos, né, elas não são absolutas, essa classificação da obsessão também não é absoluta. Ela está na sequência do Livro dos Médiuns, depois da definição que nós lemos. Então, Kardec separa a obsessão em obsessão simples. A obsessão simples, basicamente, é a influência. A influência é através da inspiração. Então, o espírito ele vem
assopra uma ideia na sua cabeça, né? Joga ali uma ideia, como nós somos, lembra que nós somos uma antena? Nós emitimos, nós recebemos. Então o Espírito vem, assopra uma ideia, olha, por que você não pega aquela carteira ali que o fulano esqueceu na mesa para você? Então, num primeiro momento, a ideia brota na sua mente, você não sabe se é sua, você não sabe se é de alguém que inspirou. E aí, se você tem uma tendência para o roubo, por exemplo, naquele momento você vai ficar tentado. Nossa, eu posso pegar aquela carteira, não tem nenhuma câmera aqui, ninguém está vendo, ninguém vai saber, né? Ninguém vai saber no mundo físico, né? No mundo espiritual, aquilo está aberto, né? Ninguém vai saber, então eu posso pegar. Poxa, um dinheirinho a mais, né? Às vezes tem um dinheirinho ali que pode me ajudar com umas continhas e tal. Então, essa é a inspiração, essa é a obsessão simples. O Espírito inspira. Se você quiser aceitar, problema seu. Você tem o livre-arbítrio, você pode falar não. Da mesma forma, lembra da figura, tem aquela figura mítica, né? De um anjinho e um capetinha sentado no ombro, né? O diabinho ele te inspira para o mal e o anjinho tenta te inspirar para o bem. Aquilo é uma alegoria, mas é basicamente isso que acontece. O Espírito ele te inspira a pegar a carteira. Um bom Espírito que quer o seu bem, ele pode te inspirar. Olha, você sabe que não é correto. Aquilo ali, o dinheiro que está ali, pode ser o salário do mês de uma pessoa que vai fazer falta para alguém. Para que você vai querer ter um benefício pessoal prejudicando o outro? Você sabe da lei de ação e reação, causa e efeito, que o que você faz para o outro volta para você. Então, assim, para que arrumar dor de cabeça? Não mexe com isso, né? E aí fica aquele conflito, e aí você escolhe. Você quer seguir o caminho da treva ou você quer seguir o caminho da luz? Se você ouve o Espírito mal da primeira vez, na segunda vez para você ouvir vai ser mais fácil. Na terceira vez vai ser mais fácil. Na quarta vez vai ser mais fácil. Aí nós entramos num processo que é a segunda escala da obsessão, que é a fascinação. A fascinação é acreditar completamente no Espírito, como se tudo que ele fala fosse verdade absoluta. Então, você não questiona mais. É lógico, aqui no livro dos médiuns, Kardec ele está aplicando a questão da obsessão mais voltada para a questão da mediunidade. Nós aqui estamos abrindo um pouquinho mais. Então, na questão da mediunidade, o Espírito recebe uma comunicação, opa, Jesus assinado ali embaixo. Não quer nem ler, nem analisa a comunicação. É do Espírito X, então é uma mensagem boa. E às vezes não é. Mas abrindo em termos gerais, nós vamos ver que aquela ideia de pegar carteira, eu aceitei, depois aceitei uma de fazer tal coisa, de pegar outra coisa, blá, blá, blá. Na hora que chega um momento, todas as ideias que o Espírito me inspira, eu acho que são minhas, tomo como verdade e realizo, passa a nem questionar mais. O outro amigo bom que está tentando me inspirar a fazer o correto, não tem nem acesso à minha mente mais, porque tudo o que o mal fala para mim é verdade. Não questiono mais. Então, é lógico, da mesma forma funciona por outro lado também, graças a Deus, né? Se você começa a ouvir o bom, cada vez mais você se fortalece na direção da luz. Então, às vezes você ouve tanto bom, pratica tanto aquilo que ele te ensina, vai tanto naquela direção positiva, que quando o mal tenta aproximar de você, ele não acha nem brecha mais. Ele tenta te inspirar a roubar a carteira, na hora que vem a ideia, pega a carteira, na sua mente já vem, não, é errado, eu não vou fazer, porque eu sei que isso pode prejudicar alguém, porque eu sei que não é o correto, não me pertence. Automaticamente você já rechaça a ideia negativa. Então não tem acesso a você mais. Então,
A grande questão da obsessão é qual lado que você está fortalecendo mais. Você está fortalecendo o seu lado das trevas, né? Do apego à matéria, do egoísmo, do orgulho, de fazer o mal, da inveja, qualquer coisa voltado para esse sentido negativo, ou se você está fortalecendo mais o lado da luz, de praticar o bem, de se equilibrar, de tentar ajudar os outros. Agora, o que eu queria, né, para a gente finalizar, deixar muito claro para vocês, é a questão do obsessor, não enxergar o obsessor como um inimigo. O obsessor, ele não é um inimigo seu. O obsessor, ele é um irmão doente, desequilibrado. Se você ouve ele, faz as mesmas coisas que ele, você também está doente, você também está desequilibrado. Então, não adianta você colocar culpa no obsessor porque você fez uma coisa errada. Ah, mas eu sinto muita tentação em fazer tal coisa. Os espíritos que devem estar me influenciando. Podem ter espíritos te influenciando? Claro que pode, mas se eles estão te influenciando é porque você está dando brecha e porque aquilo em que você está sendo tentado é algo não vencido dentro de você. E lembre que, ao mesmo tempo que o mal está inspirando, o bom também está. Se a inspiração do mal está falando mais alto dentro de você, é porque você ainda está com as suas tendências mais voltadas às questões inferiores. Então é você que tem que se trabalhar. Não adianta você chegar um dia no mundo espiritual, que obsessão existe de encarnado para encarnado também, e de encarnado para desencarnado, viu? Se o espírito tem uma fraqueza e por alguma ligação que você tenha com ele, você inconscientemente fica chamando ele. Imagina, por exemplo, 2 amigos alcoólatras, né? Vou dar o exemplo do álcool, porque é uma coisa mais simples, mas isso pode funcionar para coisas emocionais, mentais, qualquer coisa. 2 amigos alcoólatras. Um desencarna de cirrose hepática e sofre muito. Então ele chega no mundo espiritual, ele não quer saber de álcool mais, ele quer tentar uma vida nova, quer tentar se melhorar, se modificar. O outro que ficou encarnado quer acabar o mundo na bebedeira. E a conexão que ele tem com o amigo faz com que ele fique chamando o amigo o tempo inteiro. Então ele vai beber, ele fica lembrando do amigo, que o amigo bebia com ele, que ele sente falta e tal. E isso faz com que ele seja uma espécie de imã que atrai o espírito para perto dele. E aquele espírito que, por sua própria conta, não queria mais saber de álcool, ele fica imantado naquele ambiente de alcoolismo por conta do encarnado que fica chamando ele. Então é uma espécie de obsessão reversa, é o encarnado influenciando o desencarnado, não deixando ele se libertar do vício. Pode acontecer isso também. E encarnado para encarnado, sempre que você influencia uma pessoa, um amigo, um vizinho, um parente a fazer alguma coisa errada, você está sendo um obsessor, né? Você está influenciando negativamente numa espécie de obsessão simples. É claro, assim, isso falando de uma maneira grosseira, né? Para que caracterizasse uma obsessão mesmo, você precisaria ter uma ação persistente de querer fazer o mal para alguém, de querer prejudicar, de querer enganar, etc., né? A palavra obsessão, ela dá a entender uma ação persistente, né? Você ficar obcecado com alguma coisa, né? E, geralmente no sentido negativo. Mas vamos pensar então que nós podemos ser obsessores, podemos estar obsidiando pessoas próximas, tolhendo a liberdade alheia, querendo impor os nossos pontos de vista, nós querendo fazer as pessoas viverem de acordo com o que nós achamos o correto, nós achamos o melhor. Às vezes, pai e mãe pode fazer muito isso com filhos, né? Querer que o filho seja o que eles querem, que o filho faça só as coisas que eles querem, siga a profissão que eles querem, namora quem eles querem, etc., né? O cônjuge pode fazer isso com o outro, achar que porque está num relacionamento é dono da vida do outro, que manda, que pode exigir tudo que quiser, que o outro tem que abrir mão de tudo por causa dele, por aí vai, né? Então,
Aliás, né, questão do relacionamento amoroso, sexual, etc., é o que mais gera obsessão, o que mais gera problema para ser resolvido. Pois futuramente também podemos fazer um vídeo específico a respeito dessas coisas. Então, o que eu queria pedir para vocês é que, quando forem tratar do assunto obsessão, abram a mente. Não culpe o espírito, ou não culpe o encarnado também, pelos males que você ainda não venceu dentro de si próprio. Primeira coisa, reforma íntima. É você que tem que se melhorar. Quanto mais você se melhorar, quanto mais você se tornar uma pessoa melhor, mais disciplinada, menos acesso a você os outros vão ter, sejam encarnados ou sejam desencarnados. Então, é você que tem que se resguardar. Não vai adiantar um dia você desencarnar, chegar no mundo espiritual e falar assim: olha, eu não melhorei porque a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu cônjuge, meu vizinho, meu cachorro, meu papagaio, meu peixinho dourado, porque meu chefe, porque meu subordinado, porque meu amigo, não sei o que, não deixou. Porque eles faziam mal para mim, eu tinha que revidar, onde já se viu. Fazer o mal para mim, não vou fazer nada, né? A pessoa me ofende, eu não vou devolver a ofensa. A pessoa me prejudica, eu não vou me vingar. Então, assim, as pessoas ainda têm essa ideia. E, geralmente, é mais fácil culpar o outro. Toda a mitologia em cima do demônio, do diabo, que os católicos e os evangélicos creem, é baseado nisso. Você, não só a mitologia do diabo, mas a forma também como eles enxergam Jesus, né? Você querer terceirizar as coisas que dizem respeito a você. Então, por exemplo, Jesus tem que me salvar, não é eu que tenho que me salvar. Não é eu que tenho que mover esforços para me tornar uma pessoa melhor. Não é eu que tenho que estudar o Evangelho e fazer o Evangelho ser aplicado na minha vida. Não é eu que tenho que fazer reforma íntima. Não é eu que tenho que aprender a perdoar. Não é eu que tenho que aprender a amar o próximo. É Jesus que tem que morrer na cruz pelos meus pecados. Então é uma terceirização da salvação. Da mesma forma, ao contrário, não é eu que estou fazendo errado, é o diabo que está me tentando. Então a culpa é dele. Não é eu que quis matar aquela pessoa, não é eu que quis roubar, não é eu que quis trair a minha esposa, não é eu que quis enganar fulano de tal para pegar a vaga dele na empresa. É o diabo que está tomando conta do mundo, o diabo que fez isso na minha vida, né? Então, assim, é uma tendência antiga já de se terceirizar, de colocar a culpa no outro para nós admitirmos os nossos próprios erros. Por favor, não façam isso, porque isso vai trazer para você no mundo espiritual depois, talvez agora encarnado ainda, conflitos muito grandes, porque você cega a sua visão espiritual em relação à própria realidade. Você acostuma a malandramente terceirizar todas as suas responsabilidades. Se você acredita que é Jesus que te salva e que é o diabo que faz você se perder, qual que é a sua responsabilidade no meio de tudo isso? O que você tem que fazer? Então, a pessoa ela não se move. Tem uma frase no Apocalipse bíblico que ela é muito forte, em que Deus, né, Jesus, na simbologia bíblica, diz assim: Oxalá fosse frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, a pessoa ela não é nem de cá nem de cá, ela não é nem boa, ela não é nem má, ela fica em cima do muro. O lugar em cima do muro é o lugar mais complicado que existe, porque a pessoa não tem ação. Se vocês leem os livros da coleção do Mundo Espiritual do André Luiz, vocês vão ver que na maioria dos livros, os mentores espirituais das casas de assistência, em que ele faz estágio e tudo, das colônias e tudo mais, são espíritos que já erraram muito. Só que assim, quando uma pessoa ela erra muito,
compreende o seu erro, o esforço dela para tentar corrigir aquilo é muito grande. Então ela tem ação, ela se movimenta. Então ela tem a possibilidade de dar grandes saltos evolutivos, porque ela fez muito mal, mas ela entende a extensão do mal que ela fez e quer melhorar, e quer ajudar, e quer reconstruir. Não, eu preciso ficar quite com a justiça divina. Então ela se movimenta na direção da luz. E a pessoa que é ativa na luz é a mesma coisa. Ela quer crescer, ela quer ajudar, ela quer estudar, ela quer progredir. Agora quem está em cima do muro não faz nada. A pessoa não é má, mas também não é boa. A pessoa não cheira nem fede. Ela não é fria nem é quente. Então ela fica parada, estagnada, estacionada na evolução. Então esse tipo de pessoa é um sedentarismo espiritual, né? É uma pessoa extremamente difícil de progredir, porque ela não quer fazer nada, ela terceiriza tudo, ela acha que a responsabilidade de tudo é dos outros. Então é um pensamento muito perigoso, né? Então tenham ação, estejam dispostos a se disciplinar, a se tornarem pessoas melhores, a se ajudarem e ajudarem os outros, a influenciar para o bem, para que vocês cheguem no mundo espiritual um dia e possam dizer assim: caramba, olha que bom, quando eu encarnei eu estava assim, agora eu estou melhor, olha, essa encarnação valeu muito a pena, que bênção que Deus me proporcionou, me permitindo estar aqui encarnado, me permitindo ter tido essa existência em que eu aprendi tanto, em que eu tive experiências tão boas, cresci tanto, e olha a luz que eu acendi em mim próprio, né? Agora no mundo espiritual posso continuar a minha evolução. E se eu reencarnar, se eu precisar reencarnar, quando eu reencarnar, a minha reencarnação vai ser mais fácil, porque eu construí um caminho fazendo bem. Então lá na frente o bem vai ser instintivo para mim, não vou precisar fazer tanto esforço para fazer o bem mais, já vai ser uma coisa que vai brotar de mim. Olha que coisa maravilhosa, né? Se nós não temos hoje o instinto de fazer o bem, é porque lá atrás a gente acostumou a fazer o mal. Então a gente precisa mudar essa realidade agora. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e que todos nós, né, que Deus ajude a todos nós para que tenhamos essa boa vontade, essa disciplina de escutar os amigos espirituais que querem o nosso bem, que a gente possa fazer nossa reforma íntima, melhorando um pouquinho a cada dia, aprendendo um pouquinho a cada dia, para que sejamos espíritos um pouquinho melhores, né? Muita paz e muita luz a todos, que Deus nos abençoe a todos, que assim seja.